Olá, boa tarde. O Veja Entrevista hoje está ao vivo para falar sobre saúde. Nessa semana, o SUS começou a vacinar meninos contra o HPV. A doutora Luísa Lina Villa está aqui para esclarecer as principais dúvidas sobre esse tema. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Natália. É um prazer estar aqui. Doutora, para começar, acho importante a gente esclarecer o que é HPV. HPV é um vírus, é uma sigla do vírus papilomavírus humano, que é um pequeno vírus de DNA que está associado a uma série de infecções e de tumores nos seres humanos, mas também em uma série de animais. Os HPVs podem causar as verrugas das mãos, em pés, as verrugas genitais, cavidade oral, cavidade anal, mas elas também podem causar câncer. Então, alguns tipos de HPVs podem causar principalmente o câncer do colo do útero, mas também o câncer do canal anal, câncer de vulva, de vagina e alguns de cabeça e pescoço. E qualquer pessoa pode pegar HPV? Essencialmente, sim. Porque esse é um vírus que é transmitido pelo contato, por qualquer contato, manipulação ou talvez um contato mais íntimo, mais frequentemente, por exemplo, na relação sexual. Então, ele pode ir da mulher para o homem e vice-versa, e mesmo crianças podem se contaminar, não apenas adultos, e as crianças, no caso, é por um contato, por uma manipulação, às vezes pela própria mãe, por uma cuidadora que tenha a infecção, pode sim ser transmitida para bebês também. Tá, então, beijo, vaso sanitário, esse tipo de mito que tem em relação ao HPV não é mito, faz sentido. Faz sentido quando nós consideramos que qualquer contato pode transmitir o vírus, mas é claro que como o vírus tem que entrar na célula para provocar a infecção e eventualmente a doença, o tumor, ele precisa ser um contato bastante próximo. Muitas vezes encostar em algum objeto ou uma manipulação pode sim transmitir, mas é mais raro, é menos frequente do que o contato íntimo como aquele que ocorre na relação sexual. E como que uma pessoa sabe se ela tem ou se ela teve HPV? Na verdade, ela só sabe ou se ela teve um diagnóstico de uma doença causada pelo HPV, estou com uma verruga genital. Verruga genital é causada 90% das vezes por HPV. Ou eu tenho um câncer do colo do útero. 100% dos cânceres do colo do útero são causados por HPV. Mas se não tiver nenhum sintoma, e esse é um problema, a maioria das infecções por HPV são assintomáticas, eu não tenho nenhum sinal, posso ter talvez um prurido, um ardor na relação sexual, mas eu preciso ir ao médico para saber que é o HPV e fazer testes específicos, que não são comuns, não são testes que são feitos regularmente. Não é um teste de sangue que você faz como para o HIV, que você sabe se você tem HPV. No caso do HPV, não há esse tipo de teste. Há testes moleculares que são feitos em algumas ocasiões, mas que não são rotineiros. Agora, se alguém recordar do teste do Papa Nicolau, que é onde nós vemos as alterações no colo do útero sugestivas de tumores e eventualmente até do câncer no colo do útero, nós poderemos ver algumas alterações causadas pelo vírus nestas células. Mas não é um teste definitivo para dizer eu tenho ou eu não tenho. Então, por ser uma infecção silenciosa, assintomática, como a gente costuma dizer, o melhor é pensar em prevenir e observar os sintomas que poderiam indicar uma doença causada por HPV. É certo dizer que a maioria da população tem ou já teve contato com HPV? Se você disser tem ou já teve, a afirmação é correta. Calcula-se que 80% da população, em algum momento da vida, estará exposto ao HPV, mesmo não tendo uma manifestação clínica, mesmo não tendo um tumor causado pelo HPV. Agora, num dado momento, como a gente diz agora, se nós analisarmos as mulheres sadias na faixa de 18 a 70 anos de idade que têm HPV, a proporção é de 15%. Mas as mais jovens, as mulheres com 15, 18, 20 anos, estas 30% têm HPV no momento, porque é uma infecção comum. E se nós falarmos de homens de 18 a 70 anos de idade, como nós vimos estudando no país e fora do Brasil,
nós observamos que até 60% deles têm HPV na sua região peniana, na sua região genital. Com essa faixa etária abrangente? Abrangente. Tá. E praticamente em todas as idades você vai encontrar alguma frequência de infecção por HPV. Eu quero insistir em infecção por HPV. Por HPV não quer dizer que essas pessoas tenham uma verruga obrigatoriamente ou pior, tenham um câncer, mas elas estão em contato com o vírus, que a dependência de cofatores promoverá o risco de ter o tumor. E tem algum tipo de tratamento para o HPV? Para o HPV, especificamente, não tem, Natália. Por quê, doutora? Porque é um vírus de DNA que não se encontrou ainda uma terapia que pudesse eliminar o vírus de forma específica. Tem os tratamentos para infecções virais. Melhorar o sistema imune, evitar situações de imunodepressão, as mais graves, claro, HIV, uma co-infecção com HIV, promove uma piora de todas essas infecções por HPV e por outros vírus e por outras doenças de transmissão sexual. Então, não tem para tratar o vírus, mas trata-se a doença. Então, ao primeiro sintoma, ao surgimento de uma verruga, ao surgimento de uma alteração que o médico detecta como uma lesão precursora ou o próprio câncer, trata-se a doença e não a infecção propriamente dita. Que o nosso organismo, a grande maioria das vezes, é capaz de controlar, é capaz de conter. Então, muita gente se infecta, mas a grande maioria também elimina essa infecção. É a boa notícia. A má notícia é que, se nós não formos cuidadosos, para algumas pessoas, em torno de 10% das mulheres, nós vamos ter um risco de surgir adiante o câncer. Repito, havendo uma série de outros cofatores, dos quais fumo é um dos piores. Então, outra informação importante, vamos evitar o fumo também para prevenir as doenças causadas por HPV. E a vacina, doutora? Ela ajuda, então, nesse caso, a prevenir. Agora foi lançada para os meninos. Por que isso é importante? Por que os meninos tomarem a vacina do HPV é importante? Bom, em breve, toda vez que nós falamos de vacina, nós falamos de uma intervenção preventiva. E prevenção é a palavra-chave para que nós possamos, de fato, reduzir taxas de doenças tão graves como o câncer. Para câncer, não tem vacinas profiláticas a não ser hepatite, mas tem contra HPV agora. E para as mulheres é a notícia fenomenal e já se está observando a redução das infecções e do câncer do colo do útero, ou das lesões precursoras, em vários países do mundo, e num dia nós vamos ver no Brasil também, porque as meninas já estão sendo vacinadas desde 2014. Agora, por que os meninos? A gente reconhece que o HPV causa câncer de colo de útero em proporção muito grande, e no nosso país maior que outros países mais desenvolvidos. Então, nós vamos ter que pensar agora que a mulher é importante, mas se o homem, o menino, o adolescente também tem infecções por HPV, também pode ser contaminado, pode transmitir. Então, vamos tentar reduzir essa via de um entrega para o outro, contamina o outro, mas também porque se reconhece hoje com estudos muito bem conduzidos no país e no mundo inteiro, que o HPV causa no homem o câncer de pênis, metade dos cânceres de pênis são causados por HPV, câncer de canal anal, 80% são causados por HPV, e alguns cânceres de cabeça e pescoço, base da língua, orofaringe, lá no fundo da boca, 30% causados por HPV ou mais. Então, o homem também, não é só a mulher que tem a doença, então vamos prevenir só na menina, na adolescente. Vamos proteger os meninos também. E, finalmente, reduzindo a carga de infecção, nós vamos reduzir a carga dessas doenças também. E, doutora, por que a faixa etária do programa do Ministério da Saúde é restrita? Ele só funciona para essa faixa etária? Na verdade, não, Natália. As vacinas foram testadas de adolescentes, de crianças e adolescentes até 55 anos de idade nas mulheres, para mencionar o que foi feito em estudo, em ensaio clínico. Mas ficou muito claro que a vacina é eficiente, dispara respostas imunes potentes, praticamente em qualquer faixa etária, sendo mais eficiente, mais potente
nas crianças e nos adolescentes, porque o teu sistema imune é mais potente nessa faixa etária. Agora, o dado importante de restringir a faixa etária é principalmente relacionado com a probabilidade de se infectar pelo HPV. Se é uma vacina profilática, eu quero introduzi-la, eu quero prevenir antes que eu me infecte. Lembra pra gente, doutora, qual que é a faixa etária do SUS agora? A faixa etária do SUS é de 9 a 13 anos para as meninas e para os meninos também, só que para esta chamada, para este ano, se recomenda para 12 e 13 anos. Está se prevendo vacinar os meninos adolescentes de 12 e 13 anos e, ao longo dos próximos anos, ampliar para os meninos mais jovens. As meninas chegaram agora a 14 também, né? Exatamente, porque as de 14 anos são aquelas de 13 que eventualmente não foram imunizadas. Então, é um programa que prevê introduzir a vacina, administrar a vacina para adolescentes, crianças e adolescentes, antes da exposição, antes de se infectar pelo vírus, porque aí eu vou ter o benefício máximo. Não quer dizer que não tenha nenhum benefício após essa faixa etária, mas os programas de governo visam o melhor benefício, a melhor utilização dos recursos. E o nosso programa, assim como em todo o mundo, é um programa que vai até 14 anos, em alguns países até 12 anos, em outros um pouquinho mais. Mas está perfeitamente indicado nessa faixa etária, tanto para meninos agora quanto para meninos. Agora, uma pessoa que não tomou a vacina até os 14 anos, uma mulher, uma menina que não tomou até os 14, tem 20, 25 e ela quer tomar a vacina, então ela pode tomar e ela vai ter esse benefício, ela vai se prevenir do HPV. Indiscutivelmente, porque a história natural dessas infecções por HPV acompanham a vida das pessoas, desde idade muito tenra, aumentando no início da atividade sexual, mas até toda a sua vida você está sob risco de ter HPV. Homens e mulheres, ambos. Então, se eu tenho 20, se eu tenho 30, se eu tenho 50 e tenho uma atividade sexual, conheço um parceiro, uma parceira que pode estar infectado pelo vírus, se eu tiver vacinado, eu me previno. Então, à medida que a possibilidade, os recursos e o custo da vacina for caindo, para todos existe o benefício. O governo oferece o máximo benefício, uma faixa etária restrita, mas para o indivíduo, mulher ou homem, o benefício existe em qualquer faixa etária e é seguro para todas as faixas etárias. Antes da segurança, doutora, a vacina é garantia de que o câncer não vai aparecer? Não. É garantia até hoje com a vacina que está sendo usada, que é a melhor vacina que está no mercado brasileiro e mundial até o momento. Existe outra vacina com um número maior de tipos, uma cobertura maior de tipos de HPV, mas ainda não chegou no Brasil. Então, com a vacina, que é essa vacina quadrivalente, existe a possibilidade de prevenir 70% dos cânceres do colo do útero, 80% dos cânceres de canal anal e todos os outros tumores associados. E por que não é 100%? Porque existem outros tipos de HPV, são vários que podem causar os tumores, que ainda não estão incluídos na vacina. Com a próxima vacina, que é chamada nonavalente, 9 tipos de HPV, aí sim poder-se chegar a prevenir 90% de todos os cânceres. Essa vacina está em estudo? Ela já foi aprovada nos Estados Unidos e na comunidade europeia. Então, já se fizeram os estudos, é fenomenal. O Brasil ainda está analisando a sua aprovação, a Anvisa ainda está analisando a documentação. Um dia nós vamos ter, então, uma vacina que vai cobrir ainda mais, vai prevenir ainda mais de vários tipos de HPV. E em relação à segurança, agora, doutora, assim que a vacina chegou aqui no Brasil, teve um caso bem conhecido, acho que em Bertioga, que 11 meninas desmaiaram, se sentiram mal, e aí começou pela internet muita gente a falar essa vacina é perigosa, pessoas se colocaram contra a vacina, não da comunidade científica, obviamente. Dá para explicar para essas pessoas o que aconteceu com as meninas e se a vacina é segura? Essa é uma colocação e uma questão extremamente importante que tem que ser esclarecida.
Durante os ensaios clínicos, os estudos para levar a aprovação e administração a milhões de indivíduos, hoje calcula-se que mais de 200 milhões de indivíduos já foram vacinados com essa vacina. E os casos de efeitos adversos, de efeitos contrários, ou que podem ser os mais graves possíveis ou superficiais, são muito pequenos com o benefício que se espera dessa vacina. Mas vamos entender. Nós estamos administrando uma vacina em criança e adolescente. Criança menos, mas adolescente, e adolescente do sexo feminino, nós sabemos que é uma faixa etária de ficar impressionado, de se impressionar com a dor, e é uma vacina que provoca uma dor intramuscular e você sente a dor no momento da injeção. Então, isto pode gerar uma reação considerada, em primeiro lugar, uma reação de dor, eu acho que vou, então você fica sentadinho, aguarda um pouquinho, respira fundo que vai passar. Ocorre que quando essas vacinas são administradas em grupo, existe um fenômeno comum que é dito psicogênico. Um fenômeno psicológico de que uma menina começa, tá doendo, vou cair. Ou eu não consigo andar. E isto se espalha no grupo das meninas que estão sendo vacinadas. E isto foi exatamente o que aconteceu em Bertioga, o que aconteceu em inúmeros países do mundo e que levou até uma recomendação que, em vez de fazer a vacinação em fila, que entrasse uma menina por vez, para que você pudesse atendê-la e deixá-la sentadinha, e depois, quando ela saísse, já tinha passado... Nossa, alastra o medo. Exatamente. Então, isso é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde, inclusive de deixar a menina sentada por 10, 15 minutos, porque existe essa reação à dor que pode provocar um desmaio, dito síncope na medicina, mas um desmaio. Então, e é assustador, porque desmaiou a vacina, o que vai provocar. Então, até hoje, e essa é a informação mais importante que a gente pode divulgar, de todos os efeitos que foram analisados, inclusive muito mais sérios que estes efeitos que se buscou, inclusive, doenças autoimunes e morte, nenhum deles, em todos os eventos que foram analisados no mundo inteiro foram associados à vacina. Em alguns casos, infelizmente, doenças pré-existentes na criança, na adolescente, em outros casos, acidentes, em outros casos, efeitos até de consumo de drogas, levaram a uma morte que foi associada inicialmente para a pesquisa à vacina, mas que não foram. Então, são vacinas, as existentes são de alta segurança e devem, por isso mesmo, continuar sendo recomendadas, e a gente deve vencer o receio da vacina para dar o maior benefício, que é o benefício de evitar câncer, de evitar doenças muito comuns, inclusive os tumores benignos, que são as verrugas genitais, muito infecciosas. Tá, doutora, o nosso tempo está acabando, mas tem uma curiosidade que, na verdade, tem a ver com esse tema, que é uma pessoa que se vacinou, ela precisa fazer o Papa Nicolau? Assim, a vacina, já que está prevenindo o câncer, ela ainda tem que ir ao ginecologista fazer o Papa Nicolau? Sem dúvida, pelo mesmo motivo que nós discutimos há pouco, que é a questão que atualmente a cobertura não é de todos os HPVs. Com a nona valente, talvez. Com a nona valente, mesmo assim, nós vamos ter um torno de 10%. E não vamos esquecer que não são todas as pessoas que seguem, e essa é uma informação importante, o regime de 2 doses corretamente, ou nas pessoas acima de 14 anos, tem que ser 3 doses, ou nos HIV positivos tem que ser 3 doses. Então, cuidado, nem todo mundo segue à risca a recomendação médica. Então, nós vamos ter casos de não falha da vacina, mas eu não tomei a vacina do jeito que eu tinha que tomar. Ou eu fui infectada por um tipo que não está protegido pela vacina. Então, sem dúvida, uma forma de rastreamento de câncer do colo de útero continua sendo necessária. As mulheres têm que continuar fazendo seus exames preventivos regulares, por Papa Nicolau, ou como nós estamos estudando o mundo inteiro e nós estamos trazendo a possibilidade para o Brasil através de uso de outros testes, de testes automatizados, eventualmente utilizando tecnologia molecular de HPV, que poderão dar ainda mais benefício. Então, atenção, sim vacinar, mas
atenção ao controle do câncer do colo do útero. Para os homens, nós não temos testes preventivos, mas nós estamos aprendendo, à medida que eles estão se imunizando também, como tentar ajudá-los a controlar essas doenças causadas por HPV. E a senhora acha que mais para frente, quando tiver essa vacina, as pessoas, o vírus HPV pode ser erradicado, como outros vírus já foram erradicados por causa das vacinas? Dá para imaginar assim? É difícil usar erradicado para HPV, que é um vírus que está com a humanidade desde sempre, não é algo novo, não é algo que foi criado. Então, erradicar é difícil, são mais de 200 tipos de papilomavírus, dos quais alguns causam câncer nessas localizações, nesses sítios anatômicos, mas é muito provável que aqueles que são os mais oncogênicos, os que causam câncer, caiam a níveis que nós vamos ver diminuir enormemente, que é um sonho de todas as pessoas, redução de câncer do colo do útero, de câncer de canal anal. As mulheres padecem dos 2 tumores, mulheres jovens morrendo com seus filhos, às vezes ainda muito jovens por câncer do colo do útero, porque só o rastreamento não está conseguindo controlar tudo. Então, diminuir tumores que afetam a humanidade é um alvo que a gente vai ver. Se a imunização, se a vacinação for feita, se todos levarem seus filhos agora com o governo patrocinando essas vacinas, nós vamos ver reduzir em 2 décadas aproximadamente. Legal. Doutora, muito obrigada pela sua presença. Eu é que agradeço, Natália, um enorme prazer. Estamos à disposição para divulgar essas informações. Legal, obrigada. Obrigada, Natália. O Veja Entrevista termina agora. Obrigada.